Então, vamos lá. Não, tem mais gente que quer que ele vá preso, né? Tem 51% que acreditam que não. Então, Mauro, enfim, como você comentava, uma semana com Magnitsky, com sanções e tarifas, com fome aguda em Gaza, e ontem a gente vê no Putin e Medvedev discutindo uma possível retórica atômica, foi uma semana realmente para a gente não esquecer, né? Mas se a gente olhar para os números, eu acho que a Datafolha ela fez a divulgação em dois momentos. Anteontem, né? Ontem e hoje, perdão. Eu acho que tem três dados que ajudam a gente a entender a opinião pública brasileira. O primeiro, no dado de ontem, a Datafolha mostrava que 55% dos brasileiros achavam que a tornozeleira eletrônica era uma medida cautelar correta, ou seja, apoiavam que o Bolsonaro tivesse com essa medida cautelar. Aí um segundo dado é, porém, 51% acham que ele não vai ser preso, independente de querer ou não, desconfiam. Então, esse é um segundo dado. E o terceiro dado, 48% contra 46% querem que ele vá preso. Então, eu acho que tem dois pontos. Um primeiro, obviamente, depois de tantas questões, mostra uma resiliência importante de um eleitorado bolsonarista, ainda mais depois de 2 semanas, né, com a questão do tarifaço, com essa questão né, de ingerência norte-americana, mostra ainda que o Bolsonaro tem um certo apoio, mas que se mostra também muito mais como um antipetismo, aquilo que a gente vem falando, tal, das guerras de rejeições que vem marcando o país e que deve marcar as eleições do ano que vem. Agora, mostra um número que me parece o mais interessante de ontem, é essa maioria a favor de uma cautelar dura, como é uma tornozeleira eletrônica né, na perna de um ex-presidente. Então, o que eu tiraria desses números, Mauro, que eu acho que para o nosso telespectador entender, né, nesses estudos de opinião, que eu acho que é o grande dado, a coisa mais interessante. Eu diria assim, existe um trauma da Lava Jato. A Lava Jato, pela forma como ela agiu fora da lei, com condução coercitiva, né, com muita convicção, pouca prova, com juízos depois que foram anulados, isso eu já comentei uma vez aqui, gerou um trauma na opinião pública, em todas as pesquisas que a gente faz, na FESP, também nas pesquisas que a gente faz, sempre sai essa questão de um trauma no eleitor, de ficar com dúvida, que se a gente pudesse definir seria, não está transitado em julgado, eu espero para aguardar. Então você tem um eleitor muito polarizado anti-lulista ou anti-bolsonarista, que esses independentes já estão posicionados. Mas o eleitor pendular, o nem, que não é nem Lula nem Bolsonaro, esse eleitor ele é muito ressabiado. E ele só vai poder dizer o Bolsonaro merece ou não merece quando tiver transitado e julgado com todos os embargos infringentes, declaratórios ou que for feitos. Ou seja, uma vez a sentença definida, esse eleitor tende a se posicionar a favor da justiça. Então, se a justiça absolve, as pessoas vão acreditar que a pessoa é inocente, se condena, vão considerá-la culpada. Eu acho que o número da tornozeleira eletrônica é um indicativo nesse sentido, ou seja, as pessoas estão dando um voto de confiança para a medida que o Supremo decidiu cautelar dura, que é a tornozeleira eletrônica. Mas as pessoas desconfiam muito da justiça, então a maioria acha que o Bolsonaro ainda vai conseguir escapar da cadeia, mas eu acho que a hora que a condenação sair, esse número da tornozeleira indica para onde a opinião pública vai. Má notícia para o Bolsonaro. De qualquer forma, Carla, a pesquisa ela mostra exatamente ali a parcela da população que dá mais apoio a Bolsonaro, a parcela da população que dá menos apoio, que gostaria de vê-lo preso, e isso reflete exatamente a polarização. Não há uma grande mudança na opinião pública, nesses grupos da opinião pública, né? Você tem ali as pessoas com um pouco mais de escolaridade, um pouco mais de renda e principalmente mais no sul do país, a favor de que Bolsonaro não seja preso. Você tem as pessoas com a escolaridade um pouco menor, a renda menor e mais no norte e nordeste do país,
a favor da prisão de Bolsonaro. Ou seja, tem essa cristalização desse quadro de polarização, de defesa de Bolsonaro, ou também de um antipetismo, que parece não mudar e não dá menor sinal de mudança até a eleição do ano que vem, né, Carla? É muito interessante a avaliação do Beto olhando para o ponto de vista da sociedade, né? Mas aí você puxando para o ponto de vista da política, a prisão do Bolsonaro, né? A eventual prisão, ou a já considerada também um cenário real da prisão, mexe todas essas peças de 2026 com certeza absoluta. A gente vê aí que há sim uma resiliência desse eleitor do Bolsonaro, ele tem uma camada importante e o país continua dividido. Mas a gente vê também do lado político aqui, né, no Congresso, nas rodas de conversa de político, a gente vê que há um pragmatismo quando se fala de eleição nesse caso. Porque é aquela coisa, né? Os políticos precisam se preparar para o cenário eleitoral. E aí a gente vai para uma série de incertezas. O que a gente tinha visto Bolsonaro, qual é a estratégia do Bolsonaro até agora e que ele vinha defendendo antes dessas cautelares? Vamos colocar aqui primeiro. Ele dizia: eu vou até o fim com a minha candidatura. Aí, alguns caciques políticos já pressionando para que ele decidisse antes, para que resolvesse logo. E aí, agora, com essas restrições cautelares, incluem, além da tornozeleira eletrônica, o ex-presidente não pode sair de casa aos fins de semana. A manifestação que está programada para amanhã de bolsonaristas, ela foi convocada pelo próprio ex-presidente que queria ir voltar para Paulista, fazer os seus discursos, enfim, queria continuar no palanque enquanto ele tiver palanque antes de eventualmente ser preso, né? E aí isso não vai ser possível amanhã. E aí você vê as peças do bolsonarismo, né? O reflexo dessas medidas cautelares, dessa iminente prisão, desse julgamento que vai acontecer. Achei muito interessante o ponto que o Beto coloca, né, da sociedade brasileira acreditar e mostrar que entende que as cautelares são importantes, mas não necessariamente apoiar a prisão antes desse processo ser transitado e julgado. Quando a gente conversa, muita gente aqui fala que trabalha com a possibilidade real do ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado e preso, mas às vezes tem algumas fontes que falam, olha, mas o julgamento tem gente ali que pode ser absorvida, até nos meios dos militares, né? Tem muito militar envolvido, e eles acham que um ou outro ali pode acabar eventualmente sendo absolvido durante o curso do processo, que está em andamento, e que está na fase, que vai chegar à fase de contraprovas ali, de novos depoimentos do julgamento em si. Então, assim, o julgamento vai acontecer, né? Por mais que, e acho que é muito importante a gente falar isso sobre a justiça brasileira, porque as pessoas podem ter críticas, às vezes criticar, está sendo muito rápido, o Alexandre de Moraes tem a mão pesada, mas o devido processo legal está sendo respeitado no Brasil, a gente está acompanhando o julgamento, ele está respeitando as fases do processo, né? Então, quando ele for concluído, o Bolsonaro vai ser condenado ou inocentado. Então, por isso a gente fala da prisão como um cenário que está aí colocado, e aí com os reflexos para 2026. Eu acho que a gente vai ter uma eleição, olhando essa pesquisa da Datafolha por esse prisma aí da divisão do país, infelizmente a gente está longe de acabar com a polarização que a gente vem vivendo, pelo menos desde, com mais intensidade, né, e virulência até, dos protestos de 2013, que começaram, aí a gente teve uma eleição em 2014, já com um país muito dividido, 2018, com o Lula na cadeia, um país dividido, 2022, também um país extremamente dividido. E 2026 a gente caminha para isso ainda, entendeu? Então, assim, e aí tem para encerrar, assim, como vai ser a reação da sociedade, de fato, em relação à prisão do Bolsonaro? Politicamente, os políticos tentam fazer conta se isso vai enfraquecê-lo, se vai fortalecer, se vai dar a ele um caráter de injustiçado, de preso político, que ele vai fazer, e se isso vai convencer e animar a sua massa, vai ter acampamentos, como tiveram na prisão do Lula, na porta da prisão, ou não, a classe política diante dos ataques vindos dos Estados Unidos por parte de Eduardo Bolsonaro, colocando o Congresso como alvo também, né, de ataques. Será que esse centrão está sendo jogado no colo do Lula de alguma forma, ou vai buscar uma via que abandone a família Bolsonaro? A gente não sabe esses reflexos, são vários cenários que estão sendo desenhados na política hoje,
E mais uma coisa, acho que a gente já pode dizer, né? O eleitor brasileiro e a sociedade brasileira continua caminhando de forma bastante dividida, o que mostra aí um pouco desses números aí do Datafolha, né, Mauro?